Que situação, hein? Chegamos ao ponto de ter o ministro do Supremo, aqui do Brasil, no centro de uma tensão diplomática com os Estados Unidos. Com ameaça de sanção e tudo, parece coisa de filme, né? Pois é, parece mesmo. E é justamente essa história bem complexa que a gente vai destrinchar hoje. Temos bastante material, né? Reportagens da Veja, o UOL, o G1, o Tempo, o Globo. Isso, fontes diversas que mostram desde a preocupação lá no governo até assim as reações políticas e diplomáticas em torno dessa possibilidade de sanções do ZEUA contra o ministro Alexandre de Moraes. Exato. Nosso objetivo aqui é tentar entender o que está no centro dessa questão, sabe? Quais os possíveis impactos e como esse cenário político conecta o Brasil e os Estados Unidos nesse episódio específico. E tem uma certa ironia, né? Uma disputa que começa aqui dentro, com decisões judiciais, ganhando essa proporção internacional toda, baseada numa lei americana. É bem por aí. O foco principal é essa possibilidade de usarem a Lei Magnitsky contra o ministro Moraes. É uma lei americana, né? Ela surgiu para punir autoridades russas por corrupção e violação de direitos humanos. Mas que foi ampliada, né? Não é mais só para russos. Exatamente. E a pressão para usar essa lei contra o Moraes, segundo as fontes, vem de políticos republicanos lá nos Estados Unidos. Nomes como Cory Mills, Marco Rubio, e também tem a questão da articulação do Eduardo Bolsonaro por lá. E o que eles alegam? Quais seriam as justificativas para pedir essas sanções? As acusações são pesadas, né? Falam em supostas violações de direitos humanos, prisões de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, que seriam arbitrárias, bloqueio de bens de redes sociais. Citam especificamente o caso do Paulo Figueiredo e do Rodrigo Constantino, que são cidadãos americanos. E na prática, que tipo de sanção essa lei permite? O que poderia acontecer com o ministro? Olha, as reportagens listam algumas coisas. Bloqueio de bens, de valores que ele possa ter nos Estados Unidos, proibição de viajar para lá, até impedir o uso de cartões de crédito americanos. A Veja até menciona que isso poderia afetar empresas ligadas à família dele. Nossa! É algo sério. E isso, claro, acendeu um alerta no governo brasileiro, né? Com certeza. A Veja fala em sinal amarelo no Planalto. A preocupação maior, assim, parece ser com os bancos brasileiros. Aqueles que operam nos Estados Unidos, que transacionam em dólar. Peraí. Quer dizer que o risco não é só para o ministro. Atinge o sistema financeiro brasileiro? Exatamente. Esse é o ponto delicado. Se o Moraes for sancionado, esses bancos ficam numa saia justa. Para seguir a lei americana e evitar multas pesadíssimas, o governo até lembrou de uma multa que o Banco do Brasil levou uns 15 anos atrás. Eles poderiam, em teoria, ter que cortar relações financeiras com o ministro ou com empresas ligadas a ele. Que complicação. Os especialistas que a Veja ouviu acham que os bancos poderiam até fechar contas para se protegerem. Mas a aposta do governo parece ser que não chegariam a esse ponto, né? De tirar o ministro da lista de clientes. Essa é a expectativa que as fontes indicam. Mas o risco existe. E a reação do presidente Lula, como o G1 e o Tempo mostraram, foi bem forte, né? Sim, ele condenou publicamente o que ele vê como interferência americana. Usou expressões tipo, que história é essa? Lembrou que os Estados Unidos também têm seus problemas internos. Foi uma defesa clara do Moraes e da soberania da justiça brasileira. Isso. E teve também aquela comunicação oficial, né, do Departamento de Justiça americano por o nosso Ministério da Justiça, falando que ordens judiciais brasileiras, tipo bloqueio de redes sociais, não são automaticamente executadas lá nos Estados Unidos, o que reforça essa questão da soberania, mas pelo lado deles. É um jogo complexo de soberanias, então. E o Lula aproveitou para criticar o unilateralismo, né? Que ele associa ao Trump e defender mais diálogo multilateral via ONU, OMC. Sim, é a linha dele. Agora, diplomaticamente, o Globo apontou um ruído interno. Um certo incômodo de ministros do STF com a postura inicial do chanceler Mauro Vieira. Como assim? Parece que ele teria cancelado reuniões, dada a impressão de não priorizar o assunto no começo. Mas, assim, a avaliação geral da condução pelo Itamaraty parece ser positiva, apesar desse episódio. Entendi. E o próprio Vieira falou publicamente, né? Disse que a lei Magnitsky não deveria ser usada fora dos Estados Unidos e que visto é decisão soberana de cada país. Exato, ele marcou posição. E nesse meio todo não dá para esquecer o papel do Eduardo Bolsonaro, né? O Globo e a Veja destacam isso. Ele está lá nos Estados Unidos buscando ativamente essas sanções. Isso até gerou uma investigação contra ele aqui na PGR por intimidação, certo?
E ele chegou a dizer que só voltaria para o Brasil se o Moraes fosse sancionado. Pois é. O que liga tudo isso de forma muito clara à nossa política interna. Tem uma análise interessante no UOL da Denilde Holzacker. Sim. O que ela diz? Ela sugere que a preocupação do Lula vai além desse caso específico. Ele estaria vendo isso como parte de um avanço da direita e já pensando na necessidade estratégica de ter maioria no Senado em 2026 para conseguir, digamos, blindar o STF de futuras pressões. Faz sentido. E aí a gente volta para aquela ironia inicial, né? Uma disputa jurídica política bem brasileira que escala a ver um problema diplomático, mobiliza uma lei americana com um político brasileiro atuando lá fora para isso acontecer. E o argumento usado lá é a defesa da liberdade de expressão de cidadãos americanos em resposta a decisões da justiça brasileira sobre investigados por atos antidemocráticos aqui. É curioso, no mínimo. Perfeito. Resumindo, então, a gente tem essa ameaça de sanções pela Lei Magnitsky, o medo do impacto econômico, principalmente nos bancos, a reação forte do Lula defendendo a soberania, um certo ruído diplomático interno e essa conexão direta com a polarização política aqui e as articulações já pensando em 2026. Fica muito clara a complexidade, né? Quando processos internos, judiciais, batem de frente com interesses políticos internacionais e com esse debate sobre liberdade de expressão que atravessa fronteiras. Levanta perguntas importantes sobre até onde vai a influência externa, seja por lei ou pressão política, na soberania de outro país. Exato. E para a gente pensar um pouco mais, fica a reflexão. O que essa situação toda revela sobre a resiliência ou talvez a fragilidade das nossas instituições democráticas? Da independência do judiciário, quando confrontadas com essa polarização política tão intensa aqui dentro e também com pressões que vêm de fora. Uma ótima questão para continuar matutando. E para mais análises aprofundadas de temas assim tão complexos e importantes, continuem acompanhando o nosso trabalho por aqui. Até a próxima.